Good morning, everybody. Olá, bom dia, pessoal. Welcome to our English class. Seja bem-vindo à nossa aula de inglês. With me, comigo, Teacher Ed. Good morning, teacher. Good morning, Antônia. Good morning, students. I'll be the moderator today. Serei o moderador hoje. That's it. Bom, para a nossa aula começar, pega o seu caderno do aluno, a sua apostila, arruma bonitinho, né? A aula da semana passada foi bem legal. Quero agradecer ao Marcos. Thanks, Marcos. Obrigada por ter topado esse desafio. E eu fui injusta semana passada e eu esqueci de agradecer o Vinícius de TI, que foi ele, né? Deu um problema no vídeo, o sistema estava bloqueando o nosso game. E ele foi lá e ele conseguiu desbloquear. E aí eu esqueci, né? Então eu esqueci de agradecer o Vinícius. Thank you, Vinícius. Para a nossa aula de hoje, eu vou agradecer os professores, ok? Pela participação das nossas aulas, que tem nos ajudado bastante. A professora Carmen, a Luzimar, a Rosana, a Patrícia, a Nancy Aparecida, pedindo foco, a Maria Aparecida, a Patrícia, a Dinalva, a Viviane, a Cristina, a Adriana, a Alcinda, a Luana e a Andréia. Muito obrigada, teachers, por nos ajudar no chat. A participação de vocês é muito importante quando vocês tiram as dúvidas dos alunos, falam a página, pedem foco. Thank you very much. E os alunos, eu não posso agradecer especificamente, porque vocês participaram dos jogos, responderam bastante, houve muita interação, respostas bem bacanas, tá? Então, eu não tenho, né, Ed, como eleger, assim, um grupo que vocês foram, you are fantastic, vocês foram fantásticos. Ok? Você quer completar alguma coisa? No, you are fantastic. That's it. Agree. Concordo. Concorda. Então, vamos lá para a nossa habilidade, Ed? Ok. Number 13. Organizar texto em unidades de sentido, dividindo em parágrafos ou tópicos e subtópicos, explorando as possibilidades de organização gráfica, de suporte e de formato do texto. Number 17. Explorar o caráter polissêmico de palavras de acordo com o contexto de uso. Number 20. Empregar de forma inteligível o verbo modal can para descrever habilidades no presente e no passado. Number 23. Reconhecer a variação linguística como manifestação de formas de pensar e expressar o mundo. E as reading strategies são skimming, scanning, cognates and others. Eu nunca falei tanto de estratégia de leitura na minha vida e olha que eu trabalho bastante, né, Ed? Tá bem, skimming, Esse ano... scanning, até eu já decorei skimming, scanning aqui, toda aula, Antônia, toda aula a gente tá falando disso. É isso Vamos aí. ver se os alunos lembram. Agora nós vamos verificar o link do caderno do aluno, né? Para quem não baixou, mas eu acredito que já deve ter organizado, né? Que o bimestre está terminando, para você organizar seu caderninho, ok? Pode passar de novo. Agora nós temos um material. Your notebook. O seu caderno. A pen or a pencil. Uma caneta ou um lápis. E o quê? The Booklet São Paulo faz caderno do aluno, São Paulo faz escola, volume 3. Hoje você não fez a voz impactante, né? Ah, tá, até que falei. São Paulo faz escola, volume 3. É assim? Isso, olha tá. que bonitinho, né, gente? Tá. Bom, eu esqueci de completar. Na aula passada, vocês pediram para mostrar a equipe, né? Eu estou aí negociando com o nosso principal, Leandro. Ai, que lindinho. Ele vai abrir mão aqui, vai mostrar a galera, né? Trabalhando, ok? Ó, já fiz o merchan, viu, Leandro? Tá? Nós vamos preparar aí uma coisa legal para vocês conhecerem. O Ed fala uma frase. Como que é, Ed? A escola está perto de você? Ah, tá. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Toda aula vocês escutam isso também, né? Toda aula eles escutam, então aqui a equipe que faz a escola chegar até você, no Leandro, vai permitir com que a gente mostre quem são cada um aqui que faz a escola chegar perto de vocês, tá ok? Vou organizar uma aula aí legal para eles poderem interagir. Vamos começar a nossa aula, né, com o nosso tema de Natural Disasters. Natural Disasters. Tem uma pergunta aqui que vai para a tela. Pode pôr para mim, por favor? What are the risks of moving through places during floods? Quais são os riscos de se locomover pelos lugares durante as enchentes? Olha, é uma boa questão, né? Às vezes a gente não sabe como se portar. Então, pode pôr o próximo slide, por favor? In my opinion, they are. Na minha opinião, elas são. Quais são? O que eu devo fazer, né, numa enchente? Vocês terão um minutinho aí para responder no chat
que você sugere que as pessoas façam? In my opinion, they are, né? Quais são essas situações que eu posso fazer para eu não me colocar em risco? Não tem problema se vocês não conseguirem responder totalmente em português, mas coloque 70% da frase em inglês e o que você não souber, você coloca ali em português, que durante a aula a gente vai aprender, ok? See you later, te vejo daqui a pouco. Vocês deram bastante respostas em português, né? Legal, mas tentem responder em inglês da próxima vez. O que eles responderam, Ed? Veja, a Antônia, as respostas estão muito boas, olha só. O Murilo falou, in my opinion, they are to stay at home. A Brian falou para ficar em lugares altos, ela escreveu em inglês. In my opinion, they are ficar em high place. Então, poderia ser stay in high places, seria legal, né? E o Paola falou, in my opinion, there are super prevention of floods. Aí ficou um pouquinho, tem que fazer uma estruturação aí, né? O Thiago, in my opinion, protect yourself indoors. Bem legal. Parece com a resposta da Marcela. In my opinion, we didn't go out in the street because it's dangerous. Né? Na minha opinião, a gente não deve sair porque é perigoso, realmente, né? Então, nós vamos pegar o texto aqui, ele está na page 48, página 48, ó. Nós vamos trabalhar esse texto aqui, ó. Tá vendo? Aqui do caderno do aluno. Eu dei uma adaptada ali, né, para pôr na tela para vocês, mas se vocês não conseguirem acompanhar, nós vamos fazer o skimming desse texto. Vai fazer uma leitura da imagem, né? Vai pegar as palavras-chave, vai olhar a fonte e nós vamos tentar decifrar qual é o assunto, ok? Pode pôr para mim, por favor, Marcos? O texto ali, dá uma olhadinha no texto. Logo em seguida, o Marcos vai colocar as perguntas e eu vou dar um minutinho para vocês responderem. Lembra do skimming? Estou dando um tempinho aí para vocês darem uma lida rápida. Você vai olhar a imagem, vai associar com as palavras, vai olhar a fonte e vai descobrir qual é o assunto e qual é o gênero. Pode passar para mim o próximo slide, Marcos? Nossa pergunta de sempre, eu espero no quarto bimestre mudar, viu, Ed? Please. What is the title? Qual é o título? What is it about? Sobre o que é. Então, você vai ter um minutinho para você colocar as respostas completas numa interação só. Ok? O Marcos vai pôr o texto para vocês. Logo em seguida, ele vai colocar as perguntas e você vai dar a resposta completa no texto, tá bom? Lá no chat. No texto não, no chat. Yep. Coloque as duas juntas para ajudar o Ed, ok? See you later. Te vejo daqui a pouco.
Pronto, voltamos. Eu sei que vocês deram respostas bem interessantes. Vamos lá. Olha só, o Kaique respondeu during o título do texto During a Flood, e ele escreveu o texto, comenta sobre enchentes. O Matheus também, During Floods, e Floods também o assunto do texto. E é isso aí, tem bastante respostas parecidas. Sofia, Maria Eduarda, Matheus, Luiz Miguel, Juan, André, Beatriz. Muito bem, foi isso mesmo. Então, já pegaram o jeito aí de localizar o sujeito e o verbo da pergunta e colocar na resposta, ok? Pode pôr a resposta para mim, por favor? What is the title? Qual é o título? It's During a Flood. É Durante Enchentes. What is it about? Sobre o que é? It's about risks during floods. É sobre riscos durante enchentes. Muito bem. Então, agora, o Marcos vai colocar ali o texto para a gente de novo. Olha lá o título, bonitinho. E o próprio título já te dá o assunto, né, Ed? Uhum. Né? A pergunta inicial norteadora que a gente faz, já dá o assunto da aula. Ali no texto, pelo título, eu já consigo decifrar qual é o assunto da aula. A imagem também já me mostra muita coisa. Então, por que a gente faz o skimming? Para a gente fazer uma leitura rápida do texto e descobrir qual é o assunto. E parar com aquela história no chat do aluno falar assim, mas eu não sei o que está falando. Mas eu nem sei falar em inglês. Você não sabe porque você não está colocando em prática as técnicas de leitura. Ali nas técnicas de leitura eu já sei qual é o assunto. Nós vamos falar sobre os riscos que nós corremos de sair numa enchente, ok? Pode colocar, nós vamos fazer o scanning, que vocês já me disseram que sabe certinho o que é. Nós vamos fazer o quê? Vocês vão buscar perguntas específicas no texto. Como assim, teacher? Você vai usar as estratégias de leitura, a inferência, a inference, previous knowledge, conhecimento prévio, os cognates, que eu parei de falar, né? Uhum. Parei de falar porque eu acho que vocês já aprenderam. Então, vocês vão usar todas as estratégias de leitura para vocês conseguirem responder as três perguntas, se eu não me engano, que eu coloquei ali na tela para vocês. São duas, ok? Pode pôr para mim, por favor, Marcos. What are the risks? Quais são os riscos? Ali já tem partes da resposta, tá vendo? Então, você vai lá no texto e procura a palavra risks. Lá vai estar a resposta. What are the diseases caused by body contact? Quais são as doenças causadas por contato corporal Or consumptions of flood water? ou consumo de água de enchente? Então, também, procura a palavra consumptions of flood water ou body contact. Procura essas palavrinhas lá no texto que você vai localizar a resposta, ok? Vocês terão um minutinho, o Marcos vai colocar o texto ali para vocês. Se vocês não conseguirem ver ali na tela, pega o caderno do aluno e localiza. E logo em seguida, ele vai colocar as duas respostas ali, as duas perguntas, e você vai lá para o chat e coloca as duas respostas juntas, ok? Go there, vai lá, see you later. Vejo você daqui a pouco. A professora Renata falou uma coisa bem bacana aqui. As estratégias de leitura acompanharão todos vocês por todo o percurso de estudos, não só de inglês. Façam a leitura com carinho e atenção. Eu sempre falo para os meus alunos que a estratégia de leitura, ela não é só relacionada a inglês, ela faz parte de todas as disciplinas. Então, se a estratégia de leitura, o skimming e o scanning, ela vale para todas as matérias. Né, Ed? Sim, né? A gente acaba usando para tudo, né? Porque você está lendo um texto de ciências e aí você está procurando ali
Quando você faz aquelas provas, provas mesmo, né, mais pra frente aí, vocês agora são novinhos aí, mas mais pra frente, quando você for fazer Enem, você tem a pergunta, você tem que tentar já localizar no texto para conseguir responder o mais rápido possível, né? Até mesmo nas avaliações diagnósticas do governo, a gente ensina lá na minha escola os alunos as estratégias para localizar as respostas, né? Porque vocês, esse ano, vocês não fizeram diagnóstica, acho que só uma diagnóstica no início do ano. Mas ao longo aí, quando nós voltarmos presencialmente, vai começar o ritmo das avaliações diagnósticas, que são uma por bimestre. E aí as técnicas de leituras, ela é bem interessante para você tirar uma boa nota. Vamos lá para as respostas, Ed? Sure, ok. As respostas são bem variadas, Sutônia. O Eric falou que ele colocou drowned, que você pode se afogar. O Caio ele colocou swimming or by your car beside the drowning risk, também falou que você pode se afogar. A Vitória falou you can be electrocuted due to the fall of wire, você pode ser eletrocutado pela queda de cabos elétricos. E a Fabrício também falou sobre isso, sobre você pode ser eletrocutado. A segunda, o pessoal ainda está respondendo, Antônio. Tá, bem interessante mesmo. Agora o Marcos vai preparar o PPT e o Leandro vai colocar ali no ar para gente, por favor. Olha, lá no texto tem a palavra drowning. Era só procurar ela, né? Ali, risks, e aí estava lá drowning, electrocuted, bem bonitinho. The risks are drowning and you can be electrocuted. Os riscos são de afogamento e você pode ser eletrocutado. Né? Se tiver algum fio, né? A gente escuta histórias que está chovendo, a pessoa encosta no poste ou se segura no poste e acaba morrendo eletrocutado. In the next, a próxima. They are leptospirosis, typhoid fever, hepatitis and cholera. Elas são leptospirose, febre tifoide, hepatite e cólera. Então, andar numa água de chuva, às vezes a gente vê as crianças nadando aí naquela água. Olha quanta doença você pode pegar, né? Sem ter a noção, né? A gente, quando é criança, não tem a noção do perigo. Então, agora vocês já estão conscientes. Nadar na chuva traz doença, viu, gente? Agora, o que nós vamos fazer? Eu preparei ali uma história em quadrinho para vocês, mas essa fala tá onde, gente? Ela tá aqui no caderno do aluno. Let me see, page 50, página 50, ó. São esses balõezinhos aqui, tá vendo? Eu tirei daqui. Só que ao invés de trabalhar os balões, que eu acho difícil, eu criei uma história em quadrinho para vocês. Eu e o Ed vamos ler, viu, Ed? Ok. Tá? Enquanto nós vamos ler, não tem tradução, só a leitura. Você vai dando um print, tá certo? Para depois você organizar o seu caderno bonitinho. E vai dar tempo de a gente ler, você prestar atenção, para nós fazermos a próxima exercício aí bonitinho, ok? Pode pôr, por favor? Quem que você quer ser? Who do you want to be? Quem é Pedro? O Pedro? Ok. Quem começa? Ok, me. Ok. Hi, Lucas. Hi, Pedro. What's up? I'm well, and you? I'm fine. I'm fine. I'm sorry. I'm fine. Where are you going now? I'm going to Carlos' house. Acho que ainda você. We have to create a poster for Geography Fair Project. Ok. Next slide. Próximo. Really? What is it about? It's about civil defense. It's nice. Excuse me, I have to go. Let's play video game tomorrow night. Sure, I will call you. Have a nice day. Bye. Thank you, see you tomorrow. Ok. Ok? Então, agora, o que vai acontecer? O Marcos vai colocar o primeiro slide bonitinho, né? Depois ele vai passar o segundo slide. E nós vamos para a pergunta, que pode colocar enquanto eu vou explicando, Marcos, por favor, são essas duas perguntas. Você vai dar a resposta completa na interação, tá? What are their names? Quais são os nomes deles? What is Lucas Geography Fair Project about? Sobre o que é o projeto da Feira de Geografia do Lucas. Então, o Marcos vai colocar o primeiro slide bonitinho, você vai localizar o nome dos dois personagens e qual é o assunto do projeto deles. Lembrando, localiza o sujeito e põe na resposta. Localiza o verbo e coloca na resposta, ok? As duas perguntas, as duas respostas juntos, ok? Marcos, passa a primeira pergunta, depois você vai para o texto, por favor. Isso.
Aí você deixa um pouquinho a pergunta, né? E vai para o texto ali, ok? 1 minute, 1 minuto para vocês. See you later, te vejo daqui a pouco. Tô olhando as respostas. Não posso falar que vocês estão ficando bons, porque vocês estão bons mesmo, né? Tô gostando das respostas. E aí, Ed? Vamos lá. A grande maioria respondeu Lucas e Pedro, né? E aí o Gabriel ele colocou a resposta completa. Ele falou: Their names are Lucas and Pedro. His project is about civil defense. Então a gente tem algumas respostas completas também, Antônia. Então, tem que tomar cuidado, que eu estava olhando aqui, né? Um aluno colocou their names is. Tem que lembrar que names está no plural, então é are, tá? Então tem que lembrar isso. Eu vi acho que uns 2, 3 alunos colocando is, não é are, tá bom? O sujeito, o verbo combina com o sujeito. Se o sujeito está no singular, o verbo vai ser no singular. Se tiver no plural, é no plural, tá bom? Então vamos lá para a resposta, pessoal, para vocês darem um print. Their names are Lucas and Pedro. O nome deles são Lucas e Pedro. What's Lucas? I'm sorry. It's about civil defense. É sobre defesa civil. Tava bem claro, né? Uhum. O nome dos dois personagens aparecia várias vezes e logo em seguida até o título da aula era defesa civil, civil defense, tá certo? Ficou bem bonitinho. Agora eu fiquei falando só de fazer inferência, de ativar o conhecimento prévio. Agora eu quero ver se vocês sabem descobrir e usar as estratégias de leitura e descobrir qual é o significado dessa palavra. Ok? Pode colocar para mim, por favor, Marcos. Use reading strategies like cognates, inference and previous knowledge. Use as estratégias de leituras como cognatos, inferências e o conhecimento prévio. And say to us, E diga-nos, what does the word fair mean? o que a palavra fair quer dizer? Nós temos o Pedro e o Lucas ali conversando e tem a fala do Lucas. De acordo com a fala do Lucas, tente descobrir o que é fair e escreva a palavra it means e a última palavra você vai escrever em português, porque eu estou perguntando para você qual é o significado, ok? 1 minute, 1 minuto para você dizer para nós what is means fair. See you later. Será que usaram o Google Tradutor? Não sei, hein, Antônia, mas olha, lembra no começo da aula que eu li lá a habilidade para vocês? É que quando a gente fala de semântica, né, a gente tem que pegar pelo contexto. Muita gente aqui, Antônia, colocou a palavra justo, fair como justo aqui, né? Mas a Yasmin mesmo, ela colocou feira, a Isabelle colocou feira, né?
Então, mas muita gente, a Gisele colocou feira, e a gente leu também, né? A gente leu. Eu queria, não entendi justo ali. Eu não sei como cabe o justo ali. Vamos lá. É porque a pessoa procurou a palavra. Quando você usa um tradutor, você tem que colocar a frase inteira no tradutor. Não adianta você colocar só a palavra. Se você colocar só a palavra, você descontextualiza a palavra. Como assim? Você tira a palavra da situação que ela é usada, porque as palavras elas vão mudar o significado dependendo da frase. Não é isso, Antônio? É o que eu acho que a pessoa pegou. Ela pegou a primeira frase que estava lá no Google Tradutor e ela Uhum, não usou o contexto da história. uhum, Então, aquela tradução ali do justo não cabe, né? uhum. Vou pedir para o Marcos colocar de novo ali o PPT. Então, por exemplo, olha, o Lucas falou da história, o Lucas encontrou o Pedro e o Lucas perguntou para o Pedro o que ele iria fazer. Ele falou que ele ia fazer um projeto, não é? E nesse contexto, ele falou um Geography Fair Project. Vamos olhar o nosso conhecimento de mundo, né? O que a gente faz na escola? Pelo menos na minha escola, tem uma obrigação, não sei. A gente tem uma tradição. Todo mês de outubro é o nosso Fair Project. O que a gente faz na escola? Uma feira. Às vezes tem a Feira das Feira Nações, das feiras Nações. Isso. Sempre tem alguma coisinha, né? Essa aqui é a Feira de Geografia, né? Feira de Geografia. Mas, Uhum. usando o contexto. Continuar usando o contexto. Feira, em português, tem vários significados. Nós estamos falando a feira que vende frutas, Não, essa aí é Street Market, né? né? Então, nem em inglês não cabe, é outra coisa. Então, a gente tem que tomar cuidado nessa questão de ir lá no dicionário e pegar só a tradução. Porque aquela palavra, às vezes, não cabe dentro daquele contexto. Nesse nosso contexto, não é justo. É a palavra feira, né? A feira no sentido de projeto, de mostra cultural, tá bom? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado. Eu ensino bastante para os meus alunos a consultar o dicionário, né? Eu não vou traduzir ainda, porque nós temos a continuaçãozinha da história, tá certo? O Marcos vai colocar aqui para nós o slide. Vamos fazer a mesma coisa, tá bom? Eu vou continuar sendo o Pedro, né? Ok, E você vai ser o Carlos. ok. Good morning, Carlos. Ah, ele não fala nada. Good morning, Lucas. Let's talk about our project. Sure. We can put it in each actions taken by civil defense protections. Sorry, I didn't understand. Can you repeat, please? Of course. In our poster, we can put only their actions. Great idea. Certo? Então, vamos lá, vamos traduzir essa parte aqui. Por favor, pode colocar, Marcos. Good morning, Carlos. Bom dia, Carlos. Sure. I'm sorry. Good morning, Lucas. Bom dia, Lucas. Let's talk about our project. Vamos falar sobre o nosso projeto. Sure. Com certeza. We can put in each actions taken by civil defense protection. Nós podemos colocar nele todas as ações tomadas pela proteção dos direitos da defesa civil. Sorry, I didn't understand. Desculpe, eu não entendi. Can you repeat, please? Você pode repetir, por favor? Of course. Claro. In our poster, we can put only their actions. No nosso pôster, nós podemos colocar apenas as suas ações. Great idea. Ótima ideia. Então, o que vocês irão fazer agora, pessoal? Pensando lá nas nossas lições anteriores, que nós já vimos as ações da Defesa Civil, se você fosse sugerir para o Marcos e o Lucas, é Lucas? I forgot. Marcos, Lucas, O Lucas é Carlos. Pedro, Carlos. O Carlos e o Lucas, eu acho. Yes, Carlos e Lucas. Quais seriam as sugestões que vocês dariam para eles fazerem o pôster deles? Corre lá no caderno do aluno de vocês. Nós já trabalhamos isso, as ações. Coloquem na forma imperativa, né? O que você sugeria para eles? Para eles criarem o pôster deles. Vocês terão um minutinho para vocês colocarem aí. Coloca aí para mim, Marcos, por favor. In your opinion, which actions they can put in their poster about civil defense? Na sua opinião, quais ações eles podem colocar no seu pôster sobre defesa civil?
Então, você tem 1 minutinho para sugerir ao Marcos e ao Carlos e o Lucas quais são as ações que eles poderiam usar nesse pôster deles. Ok? See you later. Te vejo daqui a pouco. Quais foram as sugestões, Ed? Olha, tem bastantes sugestões interessantes aqui. A Isabelle disse: The Civil Defense prevent disaster, help people, make campaigns. A Corina respondeu: To make drum about firemen. O Matheus: To be able to secure. A Amanda: Recovery, prevention. A Gabriele: I think they can put that the civil defense and help the people. Eles podem ajudar as pessoas. E a Islaine respondeu: Defense the animals. Muito bem. Foram sugestões bem legais, né? Vamos verificar agora quais foram as ações que eles pontuaram ali no pôster deles. Olha que bonitinho. Então, eu organizei ali um pôster com as ações que estão no caderno. Ali é um layout, viu, gente? Se nós estamos falando sobre defesa civil, eu coloquei o quê? Um logo da defesa civil, né? Actions, palavra ação. Vou pedir para o diretor abrir um pouquinho o chat e vocês verificarem, o pôster deles está escrito em que tempo verbal. Será que eles vão saber, Ed? Acho que eles já viram em português também, né, Antônio? Põe um pouquinho lá, deixa para ver se eles conseguem responder, Leandro. Qual é a estrutura ali, linguística, que eles usaram para construir esse pôster? Eles já responderam, Ed? Eles estão falando, alguns estão falando que é no presente, outros no passado, a Lígia falou que foi no futuro, presente, a maioria está falando que é no presente, Antônia. Sim, ele está usando o presente, mas que tempo verbal é esse? Na verdade é como se fosse uma forma, né, Antônia? Porque Eles usaram o quê? O que você usa para dar conselho, ordens, sugestões? Patrícia respondeu, imperativo. Isso, congratulations. Para dar ordens, sugestões, a gente usa a forma imperativa. A forma imperativa, ela vem sempre iniciada por um verbo de ação, tá? Ela não tem o sujeito da oração. Então, o que você usa? Você usa para dar conselho, para dar uma ordem, uma sugestão. Então, olha aqui, help people. Ajudar pessoas. Make Ou ajude, campaigns. nesse caso seria ajude pessoas, faça campanhas. Rescue people. Resgate pessoas. Então, na forma imperativa, a oração sempre começa por um verbo de ação. E é uma forma de usar muito nas propagandas, né, Ed? Sim, é uma técnica de persuasão aí, né? Isso, quando você quer que a sua ideia seja clara, você não fica colocando sujeitos, frases, predicado. Você vai direto para o verbo de ação, certo? Vamos colocar ali para os alunos verem o bonitinho, enquanto a gente traduz ali, por favor. Actions. Ações. First, help people. Ajude pessoas. 2, make campaigns. Faça campanhas. 3, rescue people. Resgate pessoas. 4, provide supplies. Providencie ou forneça suporte, né? Ou aí no sentido de coisas físicas, né, doutora? Isso, pode. Que tipo de suporte? Desabou a casa,
né? Vai ter que dar um suporte onde abrigar aquela pessoa, a dar material para construção, moradia, né? Eu não sei Uhum. se pode ser moradia, mas É, abrigo temporário, não é isso? suprimentos também, né? Suprimentos Suprimentos. também, Geralmente em supply é relação mais. a alimento, Uhum. medicamento, Então essa supply pode ser, vai depender muito do contexto também, né? do Porque, contexto. porque se a gente fala suprimento, aqui nesse sentido, na defesa civil, então vai ser alimentos. Agora, se a gente falasse office supplies, a office supplies vai ser a caneta, vai ser o clipe, vai ser a borracha, né? Então vai depender do contexto também, né? Vamos colocar o último, por favor? Prevent disasters. Previna desastres. Né? Seria a prevenção. Se você mora num lugar de desmoronamento, né? Eles vão orientar para que isso não aconteça. Então, o Marcos vai passar lá para o primeiro texto, que foi a primeira história em quadrinho que eu não quis traduzir. Por favor, Marcos. Isso. Vamos traduzir essa, depois a gente vai para o texto. Yes. Hi, Lucas. Olá, Lucas. Hi, Pedro. Olá, Pedro. What's up? E aí? I'm well, and you? Estou bem, e você? I'm fine. Eu estou bem. Where are you going now? Onde você está indo agora? I'm going to Carlos' house. Eu vou para a casa do Carlos. Lembra do present continuous que vocês aprenderam, acho que no primeiro bimestre? Uhum. We have to create a poster for Geography Fair Project. Nós temos que criar um pôster para o projeto da Feira de Geografia. Tá vendo como o justo não cabe ali, né? Really? What is it about? É mesmo? Sobre o que é? It's about civil defense. É sobre defesa civil? It's nice. Legal. Excuse me. Com licença, desculpa, licença. I have to go. Eu tenho que ir embora. Let's play video game tomorrow. Vamos jogar videogame amanhã à noite? Sure. Claro. I will call you. Eu te ligo. Have a nice day. Tenha um bom dia. Bye. Tchau. Thanks, see you tomorrow. Obrigado. Vejo você amanhã. Gente, eu acho tão engraçado esses diálogos assim, né, que vem dos livros, eles não são naturais, né, Ed? Às vezes tem uma coisa. Tchau. Tem que ir embora. O Ed sempre fala, nossa, que ele foi seco, né? É porque é o diálogo que está escrito. Quando você fala com seu colega, isso aqui é só um suporte. Eu me lembro numa avaliação que uma aluna pediu para como que começa um diálogo. Geralmente é dessa forma, você falando bom dia, perguntando como a pessoa vai. Ok? Como ela está, e aí você introduz a sua conversa e para se despedir também, né? Tem várias formas de você se despedir da pessoa. A mais comum é bye, 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 see you later, te vejo depois. Agora nós vamos traduzir o texto, ok? During a flood. Durante uma enchente. Olha que palavra, inadvisable to move through places during floods. É desaconselhável deslocar-se durante as enchentes, Either on foot, seja a pé, swimming or by car. nadando ou de carro. Besides the drowning risks, Além do risco de afogamento, you can be electrocuted due to the fall of wires. você pode ser eletrocutado devido à queda de fios, postes e linhas de transmissão. Power poles and transmission lines. E a queda de fios, eu já traduzi antes, né, Antônia? Ah, é verdade. Ó, Body contact, o contato corporal, consumptions of flood water, o consumo de água da enchente or the consumptions of food that had contact with flood water e o consumo de alimentos que tiveram contatos com a água da enchente may cause leptospirosis, Pode typhoid fever, pode causar leptospirose, febre tifoide, hepatitis and cholera. hepatite e cólera. Olha quanta coisa você não deve fazer. Marcos, pode passar para os últimos slides, por favor? Isso. Agora você tem um desafio. Você tem que criar um pôster daquele, usando a forma imperativa, falando, sugerindo às pessoas o que elas não devem fazer no momento de enchente, ok? Agora nós temos aí a nossa avaliação, bonitinha. Por favor, o Marcos vai colocar ali na tela. Você avalia a nossa aula. Have a nice day. Have a nice day, Teacher Ed. Thank you, Antônia. See you later. See you later. Bye, bye. Bye, bye.
A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena. O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.